dedicamos e descansamos essa vida nas suas mãos. Abençoa, Deus, com doces consolações do teu Santo Espírito, a família Lutado, do irmão Silvestre, da irmã Irene. A Deus, que eles sejam consolados pelo Senhor. Abençoa, Pai, naquela UTI, o pastor José Francisco, que ele seja tocado pelo Senhor nesta manhã, como consequência da tua graça, em oração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Feito isso, eu queria te pedir que você fizesse barulho nesse lugar, abraçando pessoas. Hoje nós estamos com todos os nossos pianistas, se eu não me engano, ausentes da igreja. E eu queria então que você fizesse esse momento, essa fosse a música do abraço. Se você pudesse abraçar alguém, queria que você pudesse espontaneamente, eu sei que eu estou incentivando você a isso, mas deixar o seu lugar, dá um abraço em alguém, desejar a paz do Senhor, um bom dia. Somos irmãos do toque, e isso é bom que aconteça. Muito bem, música linda essa, o abraço dos irmãos. É uma bênção podermos ser igreja, estarmos juntos, sermos a família de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que é a divisa do tema da nossa convenção esse ano. A Convenção Batista Brasileira escolheu esse texto engramado na sua convenção para nortear os trabalhos dos batistas brasileiros no Brasil. E eu quero nesta manhã refletir com vocês aqui acerca do tema de nossa convenção. Portanto, coloquei na ordem de culto o versículo que vou usar na mensagem, mas já como sugestão para a nossa leitura. Como é só um versículo, vamos ficar em pé, queridos, vamos ler a palavra do Senhor nesta hora, todos juntos, bem bonito, a uma só voz. Mas agora pode sentar. Eu queria nesse instante que a gente orasse por pessoas que se perderam no processo da santificação. Como batistas, especialmente batistas da nossa convenção, são 9 denominações batistas hoje no Brasil, é o que acontece hoje. Nós continuamos com a origem dos batistas brasileiros. Nós cremos em nossa teologia que a salvação não se perde, que a graça de Deus, a justificação pela fé, esse ato legal de Deus em declarar o homem justo por causa das obras de Cristo Jesus na cruz, nos garante a eternidade, nos garante o amor, a salvação, porque o penhor de Deus é o Espírito Santo da promessa, como diz o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Éfeso. Então, isso para nós é um valor indiscutível. Mudou isso, deixou de ser batista, por conquanto se use a placa lá na porta do templo. E a gente tem até discutido, foi muito bom ouvir o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos essa semana, ali na Igreja Batista Central de Olaria, falando sobre a autonomia da igreja. Foi uma grande aula de um grande homem de Deus, que hoje está à frente do trabalho batista no mundo, através da sua função na Aliança Batista Mundial. Conquanto nós cremos, queridos, que o crente não perde a salvação, nós também cremos, como o pastor Roosevelt Shedd pregou também na convenção da Carioca essa semana, na necessidade da perseverança dos santos, em onde nós somos convidados pelo poder do Espírito Santo a uma vida dedicada ao Senhor, do início ao fim da vida cristã. A vida cristã começa com arrependimento e ela vai terminar com arrependimento. Nós precisamos perseverar. Aquele que acha que os batistas têm essa visão que Bonhoeffer chamou de graça barata, essa ideia de que porque cremos que a salvação ela é garantida por um ato gratuito de Deus, então isso é um convite a uma vida de pecado, pensam
ignorantemente sobre essa argumentação. Alguns irmãos se desviaram da fé, alguns irmãos, talvez, até tendo a experiência da salvação, estão trilhando hoje um caminho longe da graça do Senhor, não perderam a sua salvação, mas esse pensamento de que, já que eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, vou para o pecado, como diziam os nossos alunos na semana passada sobre doutrina batista, onde a minha classe, nós temos lecionado sobre isso. Esse é um pensamento de alguém que não é salvo, então ele não pode perder porque ele não tem. A gente não perde aquilo que a gente não tem. Então, dito isso, eu gostaria de orar por pessoas, por irmãos em Cristo, que passaram pelas igrejas do Brasil, que conheceram o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos orando nessa campanha. Domingo à noite passado, eu tive uma experiência muito singela de fazer o apelo e publicamente ninguém ter tomado uma decisão, mas antes do culto havia uma decisão e eu compartilhei com os irmãos. Recebi uma mensagem de um irmão que tinha assim: pastor, não me liga, não quero saber, estou longe, estou fora. E nós tentamos várias alternativas de chegar a essa pessoa e ele simplesmente decidiu sumir. E eu fiquei assim muito triste e continuamos a orar. Várias vezes, no momento de intercessão da nossa campanha, por onde está o nosso irmão, eu estive de joelhos aqui clamando por essa vida, clamando por vidas que estão afastados do Evangelho. Domingo recebi uma mensagem: pastor, você pode desconsiderar tudo aquilo que eu falei, eu não aguento mais, posso ir à igreja hoje? Eu falei: meu irmão, quem sou eu para impedir? É o que eu estou sonhando, nós estamos pedindo. E eu fiquei tão feliz, irmãos. Eu dou esse testemunho para você não desistir de orar. Algumas pessoas ignoram o valor da oração. Algumas pessoas dizem: mas eu só vou orar. Quando eu ouço alguém dizendo: não, mas é só orar, eu fico: orar é muita coisa. Orar é muita coisa. A gente não deve ficar só na oração, porque a oração, ela demanda uma ação anterior e posterior a ela. Então eu queria convidar você nesse instante a pensar em alguém que você conhece, que você ama, que você sabe que está precisando retornar ao Evangelho de Jesus Cristo, que não perdeu talvez a salvação, mas perdeu a alegria da salvação, está andando longe da igreja, está longe das pessoas que poderiam lhe fazer bem. Eu queria que você, nesse momento, você pudesse orar. Com quem você está trabalhando, querido? Nós estamos numa campanha nesses 3 primeiros meses. Eu queria perguntar a você: com quem você está trabalhando? Eu não gosto muito de botar alvo nas pessoas. Pessoas não são números, pessoas são pessoas, seres humanos, não são alvos. As pessoas não são metas que nós precisamos alcançar. Pessoas são vidas que precisam ser servidas e amadas. Mas eu queria perguntar a você: quem você está orando? Por quem você está querendo servir? A quem você está querendo servir nesse tempo? Alguém, você conhece alguém desta igreja, de outro país, de outro estado, que você sabe, tem um potencial lindo, trabalhou tanto na igreja, serviu tantos em outros ministérios, e hoje está por talvez decepções, pecado, os motivos são os mais variados. Irmãos, eu creio na oração sobre isso. Dia 6 de setembro deste ano será um dia muito importante para mim, será um dia muito emocionante para mim. Recebi o convite do hoje primeiro vice-presidente da Convenção Batista Carioca, pastor João Luiz de Sá, pastor da primeira igreja batista de Vila da Penha, foi pastoreada pelo pastor Sebastião Ferreira durante tantos anos, se não me engano, mais de 4 décadas. Ele hoje é o atual pastor, um jovem pastor, tem 40 anos. Estivemos juntos essa semana na convenção e ele me convidou para ser um dos preletores do aniversário daquela igreja. 6 de setembro, domingo pela manhã, eu vou pregar na igreja, onde a oração de muitos irmãos foi respondida naquela noite, quando Sebastião Ferreira pregava a Santa Palavra. Ali eu me reconciliei com Jesus. E esse ano eu vou ter a honra, o privilégio, não sei se vou conseguir falar alguma coisa, que os irmãos me conhecem, a emoção, mas vou poder dar o meu testemunho àquela igreja e agradecer de púlpito o ministério e a oração dos irmãos. Eu quero dar esses 2 testemunhos, desse irmão que ligou e o testemunho
pessoal, para que você não desista de orar. Podemos ir para o bus door, outdoor, podemos ir para as casas, para os cultos, mas a melhor ferramenta desta campanha é a oração da igreja. Amém? Eu queria convidar você a se unir com outra. Pastor, a gente já orou. Não será este lugar outro que não seja a casa de oração. Eu gostaria que você, nesse instante, não pedisse por você, não orasse especialmente por você, conquanto eu sei que você atravessa lutas, mas eu queria que você orasse pelo filho de alguém, pelo neto, pelo sobrinho, pelo irmão, pelo tio que está afastado, pela tia, tantas mulheres, homens que carecem de retornar ao Evangelho de Jesus. Você pode orar com alguém nesse instante? Só por isso, ore com alguém nesse momento, para a glória do Senhor. Ore com alguém nesse instante. Se você sabe o nome, ore com essa pessoa nominalmente. Ore, peça ao Senhor, clame. Senhor, nós vamos à Tua presença nessa hora como igreja, como irmãos e duplas de oração, para clamar ao Senhor por vidas que o Senhor tanto ama, que o Senhor tanto deseja na comunhão dos santos, da Tua igreja, que o Senhor tanto deseja usar na Tua obra e que por variados motivos, diferentes motivos, hoje se encontram numa vida de pecado deliberado, se encontram longe da congregação, se encontram longe dos Teus caminhos, afastados da Tua igreja, de costas para a Tua santa palavra, por uma vida piedosa. Ó Deus, nós Te suplicamos por essas vidas, tantos talentos, tantos dons, tanto potencial que poderia estar a serviço do Teu reino a partir da igreja também, sejam restaurados para a glória do Teu nome. Nós oramos por eles, nós oramos por elas, nós oramos por esses pais que ainda choram e vivem os dias da dor, da madrugada, porque não sabem onde o filho está, não tem notícias, o carinho sumiu, o abraço sumiu, porque o pecado roubou isso, a afetividade da família, ela é afetada pela dureza de uma vida pecaminosa. Ó Deus, eu quero Te orar por essas mães que choram, que sofrem, em ver
seus filhos, suas filhas entregues ao pecado. Ó Deus, parece que nunca passaram entre nós, vivem de costas, coração duro, cerviz dura. Ó Deus, nós pedimos que não seja por força, que não seja por violência, que não seja estratégia humana, mas que seja a manifestação do poder do Teu Santo Espírito, a convencê-los de deixar esta vida e voltar a um caminho e poder celebrar essa grande festa na casa do Pai. Ó Deus, nós oramos por esses avós, tios, oramos pelos filhos que percebem seus pais afastados. Ó Pai, oramos pelo nosso irmão. Ó Deus, nós queremos Te entregar uma resposta saudável. A pergunta do Éden tem uma resposta, e nós queremos dar essa resposta, não utopicamente, ó Deus, em nos aqui apontar como salvadores do mundo. O mundo já tem um Salvador, Jesus Cristo. Nós só queremos ser servos, cooperadores, facilitadores, e que se apresentem diante de Ti com uma resposta: aqui está o meu irmão. Traga de volta, restaura a comunhão e nos usa. Ó Deus, sobre esta congregação nesta manhã e aqueles que nos acompanham pela internet, que o Teu Santo Espírito possa mover corações aqui, para que ninguém fique esperando uma estratégia da igreja, que ninguém fique esperando pelo ministério X, A, B, C ou D, mas que cada um se envolva pessoalmente nessa campanha, orando, visitando, evangelizando ou reevangelizando pessoas em que nós temos um profundo amor. Nos ajuda e abençoa a campanha da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero convidar as crianças a estarem aqui à frente, até 8 anos de idade. Como temos orientado, a fase dos juniores é uma fase onde você vai ter essa possibilidade de tentar integrar seu filho à igreja. Então nós temos um trabalho até 8 anos. Ano passado tentamos com um culto para os juniores, conversando com a professora de juniores esse ano, estamos acreditando nessa ideia. É estranho, então quero pedir à igreja também paciência com os nossos juniores. Eles chegaram aqui sendo apresentados por Jesus, desceram para o ministério infantil, estão experimentando pela primeira vez esse tempo da liturgia entre os adultos. Então é um tempo de adaptação. Lembre-se que você também foi criança, e nos ajude, foi junior. Todas as crianças até 8 anos de idade, venham aqui à frente com os seus professores. Eu preciso da responsável, se eles não vão descer, do Ministério Infantil. Eu sei que a grande liderança do Ministério Infantil está lá, mas nós temos uma escala. Se a professora já estiver lá embaixo, irmã Eliane, você pode nos ajudar conduzindo as crianças lá embaixo, que sozinhas elas não podem descer, por favor. Acredito que a professora da escala está lá embaixo. Muito bem, vamos orar por nossas crianças nesse instante. Irmã Eliane, ora aqui ao microfone, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos em família, em amigos, em irmãos em Cristo, pedindo a Deus pela saúde dessas crianças. Amém. E todas elas que não puderam estar aqui, mas está presente no Teu coração, Senhor. Amém. Eu Te agradeço e Te peço que encaminhe elas no caminho certo da vida, que livre elas de todo mal e que possa estar sempre do lado, ensinando, para que elas estudem e seja sempre uns filhos fiéis a seus pais, a Deus, e que sempre possa prosseguir no Seu caminho, Senhor. Amém. É em nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém. Pastor. Amém. Queridos, vamos pensar na palavra de Deus nesse instante. Eu quero pensar com você sobre o nosso tema da nossa convenção, e eu queria pedir a você a compreensão de eu, nessa hora, trabalhar com você antes do texto bíblico. Obrigado, Débora. Eu não sei se todos conseguem ler a nossa divisa, o nosso tema. Eu queria que a gente pudesse dizer integralmente: submissos a Cristo. Vamos dizer todos juntos?
Mais forte. Integralmente. Desde janeiro, nossa denominação, os batistas brasileiros, tem pensado nesse tema. E esta semana, semana da Convenção Batista Carioca, quero agradecer também e honrar a vida do irmão Marcos Vienai, que relatou um dos membros do Conselho Fiscal da nossa convenção, não sei se ele está aqui. Cadê o Marcos Vienai? Marcos, Deus abençoe o seu trabalho, uma grande bênção, representando nossa igreja num árduo trabalho. Pude acompanhar a apresentação dos relatórios, momentos de grande tensão, e eu louvo a Deus pelo trabalho executado e saber que o nosso irmão Marcos Vienai estava representando muito bem nossa igreja, um trabalho voluntário, pesado, de muita dedicação com as contas da nossa convenção carioca. Eu louvo a Deus por esse trabalho. Estivemos ali na Central de Olaria esta semana e tive o privilégio de poder ouvir o pastor Fausto Aguiar 2 noites consecutivas e depois ouvir o pastor Dr. Roosevelt Shedd, um grande homem de Deus. Foi uma experiência maravilhosa estar ali entre os batistas cariocas e ver o que Deus tem feito através de nossos irmãos, da nossa igreja. Sabemos que o reino de Deus é muito maior do que os batistas. Sabemos que Deus usa não só a igreja batista, mas somos batistas e temos uma história, um legado no Brasil e nesta cidade de ação missionária, de serviço, de cooperação para a glória do Senhor. Foi muito bom poder estar ali representando a igreja, pastor Zé de Jesus, irmão Mário Bossuá. Fomos os nossos 4 irmãos que tivemos ali. Tive ali uma experiência depois o irmão Marcos me paga, de quase ter entrado para a diretoria da convenção. Vivi momentos de agonia ali, esperando o resultado da votação, porque fomos indicados. E Deus nos abençoou. E hoje o pastor Dejalmir, da Central de Bom Sucesso, é o nosso presidente. Mais uma vez, um pastor jovem, um dinâmico, um abençoado pastor. Tive o privilégio de pregar num congresso na sua igreja agora, mês passado. Primeiro vice-presidente, pastor João Luiz, da PIB de Vila da Penha. Segunda vice-presidente, a irmã Nancy Duzilek, que também hoje compõe a diretoria da Convenção Batista Brasileira. E o terceiro vice-presidente, o pastor Taylor, não é isso, Marcos? Pastor Taylor, também homem de Deus, e pastor Davi Curti, nosso primeiro secretário, e toda a diretoria eleita. Vamos estar orando, acompanhando o trabalho. Nossos missionários deram um testemunho maravilhoso. Ontem não pude estar na posse da diretoria, porque minha esposa está no retiro. Eu estou vivendo esse final de semana maravilhoso de estar sozinho com as crianças, pela primeira vez. Está sendo uma bênção, uma bênção. Graças a Deus pela vida da irmã Erciélia, que está me ajudando muito. Então, eu, influenciado por algumas palavras, influenciado por tudo que vi e ouvi, não tinha ainda tocado nesse tema, o tema da nossa convenção. Quis então compartilhar com você também nesta manhã algumas impressões sobre esse tema, integralmente submissos a Cristo. Gosto de expor o texto sagrado a partir de um bloco de texto só, mas eu quero pensar com você no tema, então, a repousar sobre alguns textos bíblicos, especialmente nesta manhã. É fato, irmãos, que nós estamos sendo convidados por nossa liderança. Tivemos lá ouvindo o pastor Vanderlei Marins, nosso presidente da Convenção Batista Brasileira, esteve presente na noite da quinta-feira, e pudemos ouvir alguns convites, algumas orientações sobre o que seria uma igreja batista, um servo, uma família, ser integralmente submissos a Cristo. E eu gostei especialmente do termo usado, integralmente. Não tem aqui nenhuma conotação com a teologia de missão integral, mas eu achei que eles foram muito felizes na ideia de sermos submissos a Cristo de maneira total, ou seja, de maneira mais holística, completa, completamente submissos a Cristo, integralmente submissos a Cristo. Irmãos, isso aqui não é uma matéria de votação. Nós não estamos, como cristãos, decidindo se vamos ou não ser submissos a Cristo. Acredito que todos concordem comigo.
Não há uma opção em ser submisso a Cristo. Há uma delegação das Sagradas Escrituras, há uma orientação das Sagradas Escrituras, a submissão ao dono da igreja, ao pastor da igreja. Eu tenho por prática e evito muito essa expressão, que é muito corriqueira entre os pastores, porque a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Se os irmãos perceberem, dificilmente eu uso essa expressão, porque, irmãos, só tem um que pode dizer minha igreja, Jesus Cristo. A igreja não é do pastor Maurício, do pastor Josué, do pastor Dami, do pastor Figueiredo. A igreja é de Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Você quer plantar uma igreja? Muito bem, nasce de uma virgem, morre numa cruz e ressuscita ao terceiro dia. 3 ideias básicas para você plantar a igreja. E o único que fez isso é Jesus. E nós fazemos parte desta igreja de Jesus Cristo, que nos convida por sua santa palavra a sermos submissos a Ele. Agora, quando nós pensamos em submissão a Cristo, quando nós pensamos em submissão a Deus, se nós fizéssemos aqui uma participação dos irmãos, o que seria ser submisso a Deus, submisso a Cristo? Nós ouviríamos aqui com certeza ser santo. O texto e a divisa, pode voltar para mim, Débora, por favor, o texto da leitura bíblica, que é a nossa divisa da convenção. O próprio texto já nos convida a pensar nisso. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a vossa santificação. O que é ser submisso a Cristo? Ouviríamos aqui, ser santo. O que é ser submisso a Cristo? Obedecer a sua palavra. O que é ser submisso a Cristo? Obedecê-lo na sua missão. O que é ser submisso a Cristo? É ser um homem, uma mulher, um jovem, um junior, um adolescente de oração. Nós temos, assim, acredito eu, uma grande fartura de possibilidade de conhecimento do que é ser submisso a Cristo, mas queria nesta manhã me prender o convite da nossa liderança de que essa submissão ela deve ser integral, ou seja, completa, total, ampla, e ela tem algumas questões muito interessantes. E aí então eu me prendo na expressão submissão. Irmãos, falar em submissão é algo muito difícil no Brasil hoje. Por que você diz isso, pastor? Porque infelizmente, em nome de levar uma igreja à submissão, e não de uma maneira integral, nós temos algumas dificuldades. Queridos, eu creio na autoridade espiritual, ponto. Eu reconheço autoridades espirituais, ponto. Mas, em nome da submissão, em nome talvez às vezes do poder, pastores, me perdoem aqui o abrir o meu coração, confundiram, não toqueis no ungido do Senhor. E usando essa versão, usando essa lasca da experiência do texto em Samuel, a impressão que eu tenho é que alguns pastores vestiram a roupa do ungido e esqueceram que todas as vezes que a palavra ungido do Senhor aparece na Bíblia, é tanto no hebraico quanto no grego para Cristo. O ungido do Senhor não é o pastor presidente de uma igreja, o ungido do Senhor é Jesus Cristo. Quando a experiência de Davi e Saul acontecem naquele momento, Davi tem essa ideia de respeitar não o ungido, mas a escolha de Deus. Davi era alguém submisso à vontade de Deus. Davi é alguém que não quer se colocar contra a vontade de Deus. Davi tinha entendido que Saul era o rei de Israel. Isso é muito diferente, mas muito distante da ideia de se colocar no lugar de ungido. Irmãos, nem os textos de Apocalipse, em momento nenhum,
Pastor, você está falando contra você? Não. A gente tem que ensinar a Bíblia. Porque, irmãos, em nome dessa submissão, o que nós temos em muitas igrejas hoje, inclusive batistas, é um autoritarismo espiritual que é reprovado pela igreja, que é reprovado por Deus. Aonde uma liderança que se julga espiritual assume uma posição aonde ela exige, quase que a qualquer custo e preço, uma submissão que eu chamo de submissão burra, que é uma submissão acrítica, que é uma submissão que não é inteligente, uma submissão sem reflexão, e isso nunca foi proposta do Novo Testamento. Então falar de submissão hoje, mas pastor, e o texto de Hebreus capítulo 13, verso 7, que está sempre na boca da liderança espiritual das nossas igrejas? Eu disse antes de usar esse texto que eu acredito na autoridade espiritual. E nós temos e vivemos na dinâmica da autoridade espiritual, que está mais ligada ao serviço pelo uso dos dons do que pela manutenção do poder. Fiquei muito feliz da nossa denominação escolher essa expressão, integralmente submissos a Cristo. Falo isso porque ser submisso a Cristo, numa perspectiva da espiritualidade, nós já compreendemos, mas é um convite nesta manhã da gente pensar de maneira total e integral. E quando nós estamos no ano de 2015, que pensamos no tema frutificar, aonde as mulheres estão pensando neste momento, com a preletora Vanessa de Souza, sobre o que seria uma mulher frutificadora, o que seria darmos um bom fruto a Deus, que fruto nós poderíamos entregar esse ano a Deus? Ser uma igreja integralmente submissa a Cristo. Como? Sendo submisso, óbvio, à liderança espiritual, mas irmãos, sem essa conotação que o mundo evangélico brasileiro, quero desafiar os irmãos a ler um livro, Feridos em Nome de Deus. Alguém já leu esse livro? Feridos em Nome de Deus. Eu quero convidar eu esqueci o nome da jornalista, se você lembrar, esse livro me salvou, irmãos. Existe o abuso teológico, existe o abuso sexual e existe o abuso espiritual. Então, quando eu ouço pessoas criticando a igreja em célula, e muitas delas eu dou extrema razão, porque infelizmente, dentro desse movimento, especialmente dentro do G12, nós somos confundidos com isso. Isso existiu e existe. Esse livro, Feridos em Nome de Deus, é um convite a refletirmos a nossa posição do que é liderança espiritual. E, infelizmente, muitas experiências tristes, um livro meramente jornalístico, ela só simplesmente apresenta fatos, nos aponta uma ideia de uma submissão que não deve ser alcançada. Irmãos, ser submissos a Cristo é ser submisso a quê e a quem? Quando nós somos convidados a sermos submissos a Cristo, a pergunta que faço nesta manhã é: como que eu sou submisso a Cristo? Então, eu já de cara quis aqui deixar um posicionamento bem diferente do que a maioria, dos pastores geralmente pensa sobre isso, de algumas lideranças. Eu não me vejo assim. Discordar do pastor Maurício não é tocar no ungido do Senhor e receber. Discordar em amor, pensar diferente. Uma coisa é fazer oposição ao que a igreja, não o pastor, decidiu. É diferente. Pensar em submissão, irmãos, a Cristo é ir além de uma ideia tão somente espiritual. E uma das grandes respostas que viriam dessa congregação, não tenho dúvida de que existiria, o que seria ser submisso a Cristo, é de que nós deveríamos obedecer a palavra de Deus. Agora, que parte da palavra de Deus? Esse é um grande problema que a teologia liberal hoje fez. Esse problema que disseca a Bíblia de uma maneira tão profunda,
que hoje a Bíblia virou um self-service que você pode escolher a que momento, que texto e que livro você quer obedecer. Não, essa parte aqui é legal, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa parte eu quero, mas o contexto eu não quero. Cantar as promessas do Velho Testamento, eu quero. Opa, promessa comigo mesmo. Agora, cantar os desígnios do Antigo Testamento, as consequências de uma vida santa. A teologia liberal, ela abençoa porque ela faz refletir além do fundamentalismo, mas ela caminha para um lugar distante da nossa realidade. Porque esta é a palavra de Deus e integralmente nós precisamos ser submissos a ela. Conquanto você tem uma interpretação diferente. Nós conversávamos sobre Apocalipse na minha classe. Qual a visão da igreja sobre o final dos tempos? Irmãos, nós temos elos essenciais e nós temos elos secundários. Os elos secundários são livres. Qualquer irmão batista pode ser membro desta igreja com a sua visão do futuro. Você pode ser pré-milenista histórico, amilenista, você pode o que você quiser. Por quê? É uma questão secundária. Não converso sobre escatologia com alguém que diz que afirma que vai ser assim, porque para mim só Deus que sabe. Qual é o elo principal sobre o fim? Jesus vai voltar, ponto. Amém, irmãos? Então a gente tem espaço para ser diferente, a liberdade entre nós, mas a unidade doutrinária, ela não está na superfície, ela está no profundo de uma certeza: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Se vai ser antes, depois do arrebatamento, aí você é livre para pensar, você é livre para refletir. Irmãos, nós precisamos entender que a submissão a Cristo passa pela submissão da Escritura Sagrada. E um outro problema que eu acredito vir dessa ideia de submissão hoje, ela tem, porque essa expressão está eivada de autoritarismo. Eu gosto muito de olhar para os evangelhos. Eu gosto muito de pensar no que o evangelho de Jesus Cristo propõe sobre submissão integral a Jesus Cristo. O que é ser submisso a Jesus? Eu diria, como ser submisso a Jesus Cristo? Eu queria convidar você a pensar na ideia de Efésios capítulo 5, verso 21. Você pode abrir, se a Débora puder colocar para nós, facilita uma só versão. Efésios capítulo 5, verso 21. Efésios capítulo 5, verso 21. Interessante que Paulo está falando como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Nós gostamos muito do verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Faça uma pergunta a esse texto. Como? O texto responde. Como ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Como? Dando sempre graças a Deus por tudo, a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21. Sujeitando-vos. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Seja submisso uns aos outros. Como ser integralmente submisso a Cristo? É ser submisso a você, meu irmão. Sede, algumas traduções, versões, o grego deixa essa possibilidade, diz: sede submissos uns aos outros, no temor de Cristo. Irmãos, a submissão integral a Cristo, tema da nossa convenção,
ela é exercida na perspectiva da submissão, quando o pastor também é submisso, quando o pastor também entra na fila, quando o pastor também tem que prestar contas, quando o pastor tem que mudar uma situação por uma orientação, quando isso traz, irmãos, paz à igreja. Ser submisso, eu sou submisso a Cristo, mas eu não sou submisso ao meu irmão, está faltando a integralidade da submissão. E aqui eu queria falar aos irmãos da Igreja Batista de Tauá. Você quer ser submisso a Cristo? Seja submisso no estacionamento da igreja. Quer ser submisso a Jesus Cristo, irmão? Depois de 2 anos e meio, esse mês eu faço 2 anos e meio de ministério aqui, eu me sinto à vontade para compartilhar uma experiência da primeira manhã entre os irmãos. Tomei posse dia 27 de outubro de 2012, 28 de outubro de 2012, estava aqui pela manhã, me preparando para o primeiro culto com a igreja, no gabinete, extremamente nervoso, com a perna tremendo, orando ao Senhor, e minha esposa abre a porta e diz assim: Maurício, desce lá no estacionamento, porque tem 2 irmãos, que eu não vou dizer o nome, brigando e discutindo no estacionamento da igreja. Eu falei: eu? É ruim. Vai que eles são grandes. Eu não conhecia a igreja. Eu falei: amor, pelo amor de Deus, não me traz problema agora não, domingo de manhã. Irmãos, é ser submisso integralmente. Querido, você pode botar o carro aqui, eu ponho o carro onde eu quiser, porque o carro é meu, eu dou o dízimo e pronto. Está faltando submissão a Cristo. Ponto. Pastor Maurício, aqui a fila, o senhor é igual a todo mundo, lá atrás. É ir lá para trás. Acabou. Ser submisso integralmente a Cristo é uma decisão bíblica neotestamentária de ver o outro como maior. Por que nós temos problemas no nosso estacionamento? Depois que eu fui lá na Central da Barra, uma igreja que todo mundo assim fala hoje no Rio de Janeiro, e eu vi o pastor Josué Júnior falar do estacionamento, eu falei: aqui também tem problema no estacionamento. Fiquei feliz, irmãos. Falei: oh, legal, Júnior, estamos juntos, nessa aí estamos juntos. Nunca desci, irmãos. Pode contratar funcionário. Percebam, irmãos, em nome de Jesus, eu quero falar como pastor da igreja. Nós não temos encontrado voluntários para trabalhar no estacionamento da igreja. Sabe por quê? Por causa da insubmissão aos uns aos outros. Pastor, cansa. Eu falei: eu não acredito. Irmãos, eu entendo isso no shopping. Irmãos, eu entendo isso lá no Vaga Certa, na prefeitura, na Lagoa. Eu entendo isso lá no Cocotá. Mas aqui eu não entendo. Não tem vaga? Eu boto meu carro na rua, para que o outro tenha prioridade. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. O que é ser submisso a Cristo? Não adulterar. O que é ser submisso a Cristo? É não ficar. O que é ser submisso a Cristo? É não ir no show, é não beber. O que é ser submisso a Cristo? É ser servo um do outro. É integral. É integral. Pastor, eu me arrependo porque... Deus, eu me arrependo porque... É integral. A igreja decidiu, ponto. Nem o pastor pode ir contra. Sermos servos, irmãos, sujeitando-vos uns aos outros. É no plural. Todos nós precisamos ser submissos uns aos outros. Eu não sei o que você vai achar disso, porque vou usar essa experiência para falar de um problema que nós temos nas nossas famílias hoje. Cheguei no quarto do meu filho e falei: filho, me empresta aqui o Lucas ganhou um tablet de um irmão,
eu estou precisando fazer uma consulta aqui e eu esqueci de botar o meu para carregar. Ele, não, pai, agora não, que eu estou usando. É o tablet dele. Entre aspas, ele estava no quarto dele. Eu falei, tá bom, filho. Dói, não dói? Por que não ser submisso ao seu filho? Irmãos, homens, sacerdotes do lar, por que não ser submisso às suas esposas? Amém, irmãs? Esse pastor é doido. Esse pastor está pregando contra a palavra? Não, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, mas a Bíblia diz que a gente tem que ser sujeito uns aos... Então qual o problema da sua esposa chegar lá e falar assim, amor, pensa direitinho, eu acho que essa não é a melhor decisão. Não, mas eu sou o sacerdote do lar. Você quer ser submisso integralmente a Cristo? Ouça a sua esposa. Tem irmã que vai ficar tonta de tanto... E aí a gente quer vir cantar a submissão. Essa noite eu vou falar sobre mulher na igreja. A mulher. As irmãs estão voltando do retiro e a preletora que fecharia o retiro não vai poder estar. Falou sábado à noite, domingo, sábado pela manhã, sábado à noite, domingo hoje pela manhã, estão reunidas. Então os irmãos, venham. Não, agora irmãos, a submissão na família. Queridos, eu vivi uma experiência ontem, 1h da manhã eu não conseguia dormir por causa de uma discussão de vizinhos. E eu orava por uma criança que estava trancada no quarto chorando, enquanto o filho esbravejava a mãe e a mãe contra o filho. Horrível. Nós hoje temos uma relação familiar onde a submissão aos pais já não existe. Filhos que por causa talvez do autoritarismo, pais que receberam uma educação e não refletiram, nem tudo que você viveu tem que passar para frente. Por isso a reflexão, a crítica. Quando eu fui fazer educação física, estudar e pensar treinamento desportivo, eu vi quanta besteira fizeram comigo enquanto atleta. Quem foi militar aqui, serviu no exército, fez aquele, qual o nome que dava aqui? Com um fal na mão? Canguru. Eu espero que os militares aqui não reproduzam esse movimento lá, que isso é proibido pelo Colégio Americano de Fisiologia do Exercício. Isso estoura o joelho. E as Forças Armadas do Brasil precisavam obedecer isso, serem submissas à ciência da fisiologia do exercício. Não sei se isso já acontece mais. Acredito não, porque graças a Deus temos pensadores nas nossas Forças Armadas. Isso é muito sério, irmãos. Nossa família precisa de submissão. Qual o sobrenome daquela menina que infelizmente esfaqueou a mãe, Suzana? Essa aí. Você sabe como que provavelmente Suzana matou mamãe? Esfaqueando-a. Imagina, mamãe, isso é uma suposição. Só para você pensar. Suzaninha, tá machucando mamãe. Ai, 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 hein? Você está matando mamãe. Nós confundimos autoritarismo e para fugir do autoritarismo, nós negligenciamos a submissão no lar. É para honrar pai e mãe. Ponto. Acabou. Acima deles está Deus. A insubordinação, a insurreição ao mundo para a obediência a Deus existe. Então, se seu pai e sua mãe mandar você fazer alguma coisa que a palavra de Deus recrimina, você está honrando a Deus em primeiro lugar. Crianças que fazem o que querem, em qualquer lugar. Pais que não têm autoridade. Insubmissão no lar. Quer ser, aí vem para a igreja. Não, a submissão ao pastor, a submissão não sei quem, ao diácono, a submissão. E o filho não é submisso. Crianças que fazem o que querem.
nos dias de hoje. Porque quando era a palmadinha era uma bênção, hoje não pode, irmãos. Eu apanhei muito, meu pai está aqui, minha mãe também. Na hora de eu bater, não pode, é ruim. Não é espancar, não é agressão física, não é tirar sangue de criança, não é descontar os seus problemas no seu relacionamento conjugal, na empresa, no menor, no mais frágil. Monstros que não tem coragem de falar como falam com os filhos, com um homem do mesmo tamanho. Aí chega em casa, falam com o filho como se fosse um cachorro. A lei não é para nós, a lei é para esses. Nós precisamos criminalizar isso. Não vamos, porque não vai mexer na Bíblia, não vai mexer, não vai. E se mexer, seremos presos, porque a Bíblia vai continuar sendo a nossa única regra de fé e prática. Não sei que o pessoal tem tanto medo aí com a negócio da homofobia, não sei. Se mudar, aqui não vai mudar, vou continuar pregando. Vai ser preso, processado. Ócio do ofício, graças a Deus, Jesus me avisou tudinho que ia acontecer. Então não tem que ter medo. Irmãos, submissão na igreja, submissão na sociedade. A submissão, irmãos, traz paz. No campo das ideias, os inteligentes, os esclarecidos, as pessoas, óbvio, você vai sentar, você vai conversar, você vai dialogar, eu não concordo, a gente escreve um texto, a gente vai para o outro. Isso é saudável e desejável. E eu quero terminar, irmãos, com Mateus capítulo 20, por favor. Dificilmente eu uso mais de 3 textos numa mensagem, porque acredito no sermão expositivo, mas eu estou dentro de um tema, então, Mateus capítulo 20. A partir do verso 20, nós temos uma cena ridícula de pessoas que estão buscando autoridade e poder. A mãe de Tiago e João vai falar com Jesus, pedindo a ele para botar os filhinhos dela entre o Senhor no reino. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Verso 21, perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino, olha que prepotência chegar para Jesus, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se apresentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Verso 22, mas respondeu Jesus: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu. Irmão, para sentar do lado de Jesus e estar no poder, as pessoas dizem sim a qualquer custo. Eles dizem: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Irmãos, só um minutinho aqui. Eles estavam, se você ler os 4 evangelhos, na ceia. Judas toma a ceia com eles. Depois Jesus sai para lavar os pés. E na hora do lava-pés o pau quebra. O pau quebrou. Houve uma indignação. Vocês estão pensando que tinham acabado de sair da ceia. Jesus tinha acabado de lavar o pé deles. E eles estão discutindo sobre poder. A mãezinha do outro vem querer saber: dá para dar um jeitinho aí, botar meu filho assim? Ele é muito legal, competente, hein? Você não vai se arrepender não, Jesus. Os meninos são carismáticos. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Agora, irmãos, a primeira frase do verso 26, por favor. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
de muitos. Entre vós, discípulos de Jesus, que muitas vezes estamos preocupados em assentar nos lugares ao lado de Jesus, não será assim. Por isso, irmãos, muitas vezes, me desculpe a franqueza, eu me vejo muito longe do movimento denominacional, porque participar às vezes de uma convenção é ouvir politicagem e infelizmente é ver o que acontece com o governo do mundo dentro do governo eclesiástico. A nossa luta não é por cargo, a nossa luta é por encargo. A nossa luta não é para ser o maior, a nossa luta é para ser o menor. O menor. Se eu sou menor do que o irmão, não tenho problema nenhum de ser submisso. Quem é autoridade na igreja? O menor. Eu sou sempre o menor. Eu tenho sempre que ver o irmão como o maior. Então não tenho dificuldade de entender essa relação de autoridade, que na Bíblia tem a pirâmide ao contrário. Jesus veio para quebrar esse sistema oligárquico. Ele veio dizer assim, ó, aquele que é o maior tem que ser o menor. Aquele que quer servir, que quer que se sirvam a ele, tem que servir. Por que para mim é muito fácil, mentir, né? Me perdoa, Senhor. Por que é muito fácil, talvez, a compreensão da submissão integral a Cristo, sendo submisso aos meus irmãos? Porque aquele que veio para governar decidiu deixar o trono, assumiu a bacia, a toalha e nos serviu para dar o exemplo. Irmãos, bom seria se nós terminássemos esta mensagem com a cerimônia do lava-pés. Se entrasse agora as bacias e nós pudéssemos aqui lavar os pés um dos outros. Não, mas isso aqui é só uma alegoria. Não, irmã, para lavar o pé mesmo, tirar as poeiras, assumir a posição de escravo, imitar Jesus, ser integralmente submissos a Cristo, é ser submisso ao meu irmãozinho, é discordar dele, é pensar diferente, óbvio que é, mas ele é maior do que eu, diz o Evangelho de Jesus. Faltava a integralidade. Ser submisso a Cristo só nas perspectivas das dinâmicas espirituais, eu acho que deixa vazio esse tecido que é muito maior do Evangelho de Jesus Cristo. Quem é o maior? Quem é o menor? Nós somos submissos a Cristo, não precisamos falar nessa vertente. Muitos aqui, a maioria, posso dizer talvez 100%, compreende o que é. Eu só queria aprofundar, porque na minha opinião, humilde, singela, de alguém que está iniciando seus estudos, eu só consigo ser submisso a Cristo, sendo submisso ao meu irmão. Você quer ser submisso a Cristo? Seja submisso, não a pessoas autoritárias. Rejeite liderança autoritária. Rejeite. Questione, confronte. E se em algum momento o irmão achou que eu fui autoritário com o senhor, com a senhora, com o irmão, por favor, marque com o Ronan um gabinete e me repreenda. Me repreenda. A igreja tem autoridade para botar o dedo na minha cara e falar: pastor, o senhor é autoritário. Mas faça isso pessoalmente. E se o irmão tiver certo, quiser trazer para o assunto, venha numa reunião de obreiros e ponha o assunto em pauta, e vamos discutir aqui como igreja. E se a igreja entender que o pastor Maurício é uma liderança autoritária, eu entrego meu cargo. Porque se Jesus for o menor e servo, quem é um pastor para agir com autoritarismo? Uma coisa é autoridade espiritual. Então, eu convido os irmãos a sermos submissos a Cristo,
Não sendo submissos ao pastor, sendo submissos à liderança, sendo submissos uns aos outros. Recebi uma orientação, ela é pertinente, ela é inteligente, ela passou pelo projeto da crítica, você refletiu sobre aquilo, não é sair obedecendo, não, tem que refletir. Irmão, essa sua sugestão, ela é interessante, você tem esse ponto de vista, mas olha, eu penso diferente. Agora, se ela é pertinente, vamos exercer o coração humilde. Se fecharam a porta, fecharam a porta. Se não deixaram entrar, não deixaram entrar. Se saiu, saiu. Ser submisso a Cristo é experimentar a grande humilhação que Jesus experimentou diariamente, de ver o outro como maior, de não querer ser servido, mas servir. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado pelo convite da Convenção Batista Brasileira este ano, em nos dirigir essa reflexão. Queremos orar por nossa liderança, queremos orar por nosso país. Tua palavra nos orienta, Senhor, a sermos submissos às autoridades. Mas, Senhor, há uma dificuldade em nós. Quando nós olhamos e refletimos o que acontece no nosso país hoje, Deus não passa por uma crítica saudável. Como ser submissos diante de tanta desgraça feita em nome do povo, mas para efeitos pessoais. Senhor, eu te peço um milagre sobre o Brasil. Te peço um milagre no Senado, na Câmara, na Presidência da República. São nossos líderes, mas eles precisam se converter. Nós precisamos nos converter, para que a nossa ética seja integral, que nós não sejamos pegos naquilo que nós criticamos, que a submissão ao Senhor Jesus seja sempre norteada por uma crítica construtiva, pesada, profunda, mas que na prática nós sejamos sempre o menor, dispostos a servir, e na contramão daqueles que querem ser o maior, porque Jesus disse àquele grupo de discípulos que não seria entre eles assim. Então, Deus, nós somos discípulos do Senhor, e nós não queremos que essa metodologia alcance o nosso coração. Que nesta igreja, que nesta comunidade, nós sejamos reconhecidos como comunidade de servos, de menores, para que o maior seja sempre glorificado, Jesus Cristo. Para que a submissão a Deus se dê na dinâmica da submissão uns aos outros. Eu te peço isso em oração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Ana Luísa, cadê a Ana Luísa, nossa pianista? Cadê? A filha da irmã. Vem cá, Ana Luísa, me ajuda no piano aqui. A música que você sabe tocar. Vem aqui, ela sabe. Enquanto a Ana Luísa toca, a gente se preparou, né, Ana Luísa? Combinamos isso assim, com muita antecedência. Hoje ela vai ser a nossa pianista. Enquanto ela toca ao Senhor, você vai poder ser submisso a Cristo, entregando os seus dízimos, as suas ofertas, nesse momento ao gasofilaço. Logo após nós vamos orar agradecendo, e a escola bíblica dominical vai começar. Irmãos, quero pedir um favor a você. Nós temos, eu sei que eu já passei do horário, e os professores de escola bíblica então avancem o horário. Nós temos hoje aqui embaixo a nossa igreja filha, a Igreja Batista do Cacuia, que carece de ajuda, e eles vieram pedir ajuda. Eu falei, como vocês podem trabalhar então? Então eu sugeri que eles fizessem um almoço beneficente para uma causa particular da igreja. Os irmãos sabem da seriedade do pastor Rui. Esta igreja foi plantada com tanto amor pelos irmãos. Eu quero incentivar os irmãos que almocem conosco hoje. Na verdade, almocem com a Igreja Batista do Cacuia. Eles virão para cá, e o seu almoçar vai ser um almoçar tudo vai ser destinado para eles,
para ajudar. Nós queremos ajudar os irmãos que precisam nesse momento de um suporte, de um socorro, de uma ajuda. E isso a gente está emprestando generosidade e eles emprestando trabalho. Então eles estão aqui para nos servir. Eu queria incentivar os irmãos que o almoço é R$12. A Igreja Batista de Duas Praias, ela fez algo muito interessante. Ela tem almoço lá e não tem preço. Não é cobrado. Um gasofilaço. Quantos almoçaram lá assim? E aqui, ó. Isso, ó, muitos irmãos. Chega lá, se você entende que esse almoço aqui merece R$50, não importa se é 10. E os irmãos estão vivendo essa experiência. E todos podem participar com generosidade. Então, eu queria incentivar você nesta manhã a participar da obra do Senhor aqui na Igreja Batista do Calcuia. Como? Almoce conosco. Vá para a IBD, almoço só após a escola bíblica. Se você não, por acaso, qualquer motivo, não for ficar, você avisa que você não é aluno, fala que não vai poder ficar hoje, e você vê lá com os irmãos como você vai fazer. Mas aí você pega e leva. Mas o almoço só após a escola bíblica dominical. Ao som da Ana Luísa, ao piano, ao Senhor, nós vamos dedicar ao Senhor dízimos e ofertas. Senhor, muito obrigado por esses dízimos de ofertas. Obrigado, Senhor, porque é uma alegria no nosso coração poder obedecer ao Senhor, fruto do incentivo do Teu Santo Espírito. Abençoe a vida financeira da Tua igreja com as mais ricas bênçãos do Senhor. Abençoe o almoço agora, Pai, da Igreja do Calcuia, que eles levantem aqui, Deus, a oferta necessária para suprir a sua necessidade. Deus abençoa também os professores, secretários e alunos da Escola Bíblica Dominical. Que essa escola hoje pela manhã seja repleta de um grande avivamento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos todos à EBD, em nome de Jesus. Obrigado, Ana.